Pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Tiago Pardo, aqui do ICMC, e hoje a gente tem a grande honra de receber a nossa visitante, Ana Paula Pel. Alguns já tiveram chance de conhecê-la. Vou apresentar brevemente a Ana, e ela vai nos contar desse tema fascinante, que é a computação quântica. Vamos lá, Ana, se eu errar alguma coisa, você me corrige, tá? Tá bom. Eu fiz um mega resumo aqui. A Ana é formada na Universidade Federal de São Carlos, ela fez bacharelado em Ciência de Computação. Ele era meu veterano. Minha contemporânea, né, Ana? O resto a gente não conta, tá? Depois é segredo. Isso foi em 2000 que ela se formou. Depois ela veio para o ICMC, onde ela fez mestrado e doutorado com o professor Caetano Traina Júnior. E ela também fez um estágio de pesquisa na famosa Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e depois fez pós-doutorado aqui pela Universidade Federal de São Carlos também. Então, a Ana é egressa nossa do ICMC. Hoje ela é engenheira de IA na IBM e embaixadora de computação quântica. Chique isso, né? Então, a Ana tem uma trajetória de 9 anos na IBM Research, ela tem mais de 58 patentes registradas, tem papel de liderança como chefe do Conselho Global de Ciência de Dados na IBM, é a primeira mulher certificada em ciência de dados nível L3 na América Latina, tem influência na área, é reconhecida pela Society of Women Engineering e ganhou o prêmio Prism Award, que a incluiu na lista de, olha que legal isso, Women Engineers That You Should Know, de 2022. Então, Ana, é uma grande honra, eu agradeço já antecipadamente pela sua presença. Eu que agradeço. Época de férias, com chuva, e a Ana está aqui firme e forte. Muito obrigado, viu, Ana? Fica à vontade. Bom, pessoal, obrigado a todo mundo que veio aqui, né? Sei que está nas férias aí, no meio de tudo, né? Então, mas, como o Tiago falou, né? Eu sou de São Carlos mesmo, nasci, tenho família aqui. E aí aproveitei que ia estar aqui essa semana e falei com o Tiago, será que, né? Quem sabe rola de eu ir visitar o ICMC e dar uma palestra? Então, agradeço a todo mundo que está aqui. E o meu papel hoje aqui, eu trabalho com IA, né? Fiquei 9 anos em research, agora eu estou numa área que chama Client Engineer, que é uma área de inovação, onde a gente prova tecnologia da IBM para os clientes, né? Então, é uma área de vendas, então fui virar vendedora, deixei de ser um pouco pesquisadora. E eu também tenho um papel, já vai fazer uns 2 anos e meio, que eu assumi esse papel de levar a mensagem de quanto. Então, o que é ser uma embaixadora de computação quântica? É levar para os parceiros, para os clientes, para a universidade, o que é computação quântica de fato, né? Porque a gente tem muita coisa aí na hype, né? Então, levar de fato o que é computação quântica. É de comer, é de beber, é de passar no cabelo, né? Para que serve isso, né? Então, a ideia aqui é trazer para vocês um pouquinho o que é computação quântica e como a IBM está vendo a computação quântica. Então, primeiro a gente começa porque o que é essa computação quântica, né? Então, na verdade, um computador quântico é uma máquina que pensa um pouquinho diferente. Então, chegou o Gustavo ali, já estou enxergando ele. Se eu falar alguma coisa errada, ele me corrige. Então, um computador quântico nada mais é do que um computador que ele pensa um pouquinho diferente. Então, o que é esse pensar diferente? Ele tem que seguir as leis da mecânica quântica, né? E ele, basicamente, tem que reproduzir 3 propriedades: a superposição, o entrelaçamento e a interferência. Quem é que lembra do jogo do Pac-Man? Do Atari lá, que tinha vários caminhos, né? Então, a superposição, imagina, quando a gente jogava aquele jogo, a gente tinha que percorrer um caminho por vez, certo? Se a gente estivesse num computador quântico, a gente poderia percorrer mais de um caminho ao mesmo tempo, tá? Mas não é um processamento paralelo, né? Então, na prática, é como se eu estivesse aplicando uma operação em vários caminhos ao mesmo tempo. Por isso que vocês vão ver que a computação quântica é muito boa para problemas de logística, caixeiro viajante, né? Então, problemas onde eu tenho diversas possibilidades, problemas combinatoriais. No entrelaçamento, imagina que você passou no drive-thru com uma pessoa. Cada um pegou uma caixa, né? Um pediu um hambúrguer e outro pediu um cachorro-quente. Quando você chega na sua casa, você abre a sua caixa, você está no hambúrguer. Você sabe, obviamente, que outra pessoa tem o cachorro-quente. Ou seja, são 2 partículas tão entrelaçadas, mas tão entrelaçadas, que quando depois eu separo essas partículas, quando eu medir uma partícula, eu já sei o resultado da outra.
Então, eu não preciso medir as duas partículas ao mesmo tempo. Tá? E a interferência é como funciona, por exemplo, os nossos fones anti-ruídos, né? Então, eu gero um ruído para cancelar um outro ruído. Então, basicamente, é um computador que tem que seguir essas 3 propriedades, e nós temos que repensar os nossos algoritmos para que eles façam uso dessas propriedades e sejam mais eficientes. Mas os computadores quânticos ainda não estão lá. Né? Então, basicamente, a gente sabe que os computadores clássicos, que são os computadores que a gente usa, né, eles evoluíram muito ao longo do tempo, e nessa evolução, por exemplo, a gente não tem que se preocupar mais com tolerância à falha. Claro que, quando a gente está numa reunião online, muitas vezes falha um pacote ou outro, mas você consegue entender tudo, transmitir os dados e tudo mais. O computador quântico, não. O computador quântico, eles ainda são ruidosos, e eles ainda não são tolerantes a falhas. Então, eles não são escaláveis o suficiente. Então, por exemplo, a gente não tem nada em produção ainda num computador quântico. É tudo puramente pesquisa. Tá? Então, a gente está como se a gente estivesse na década de 50, na evolução desses computadores. Mas hoje a gente sabe, né, que as coisas escalam de uma maneira muito mais rápida. Né? Então, a gente tem tudo que a gente aprendeu no desenvolvimento dos computadores clássicos, e a gente consegue usar isso, né, e até a própria inteligência artificial, para ajudar a desenvolver muito mais rápido esses computadores quânticos. Né? Mas será que eu vou precisar de tudo para um computador quântico? Né? Será que ele vai substituir tudo? Não. Tem coisas que hoje a gente resolve muito bem com os computadores clássicos, né, que não são problemas que são para esses computadores quânticos. Então, hoje, os computadores quânticos são pensados para resolver uma certa gama de problemas. Né? Então, a gente tem os problemas que são classicamente tratáveis, nós temos uma gama de problemas que são classicamente intratáveis, e a gente tem alguns problemas que são favoráveis, né, desses classicamente intratáveis para um computador quântico, que a gente espera que o computador quântico vai conseguir resolver melhor. Problemas de logística, né? Então, tem muita gente que fala, não, mas logística funciona muito bem, o meu Waze funciona uma maravilha. Mas, né, a gente tem vários professores aqui na plateia, a gente tem um negócio que a gente usa que a gente chama de heurística. Né? Então, para esses problemas funcionarem razoavelmente bem, a gente dá algumas dicas, a gente não explora. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, para os bancos da parte de finança, gerenciamento de portfólio, né? Qual o conjunto de ações que eu vou comprar? Né? Qual a melhor combinação? Então, nós temos, né, novos medicamentos, né? Um problema combinatorial, novos materiais, a questão de proteínas. A gente modela isso como um grafo. Então, a gente tem várias possibilidades que a gente troca ali. E aí, na verdade, esses problemas se tornam exponenciais. E aí, se eu fizer uso direito, por exemplo, da superposição, eu consigo explorar várias possibilidades ao mesmo tempo. Né? Então, o computador quântico ele não vai vir para substituir. Na verdade, hoje, ele é totalmente dependente do computador clássico. Eu não tenho um computador quântico com memória, CPU, com HD. Não, e os nossos dados são clássicos. Né? Então, a gente vai usar o computador quântico para uma gama. Então, tem gente que pergunta para mim, eu vou ter um computador quântico em casa? Eu vou ter um celular quântico? Hoje, o computador quântico não é pensado para isso. Mas, até então, quando a gente teve os primeiros computadores, ninguém pensava em smartphone. Né? Ninguém pensava em ter IA, todo mundo usando uma Alexa em casa. Então, pode ser que a gente descubra outros usos para o computador quântico. Mas, hoje, o que ele é pensado é para ele ficar num data center, até porque a gente vai ver, ele precisa de condições especiais, mas hoje ele é pensado para resolver uma gama específica de problemas. Mas qual que é o ponto? Né? Então, a gente vê muito hype aí na mídia, o computador quântico que resolveu uma conta em tantos milissegundos que ia... Mas esse não é o ponto. Né? Então, a missão da IBM é trazer a computação quântica para trazer uma vantagem quântica, principalmente para os clientes. Então, fazer a computação quântica de maneira útil. O que significa isso? Eu não quero resolver uma conta maluca, o que eu não aplico para nada. Eu quero resolver um problema de negócio, um problema que vai fazer o bem para a sociedade e que vai resolver um problema realmente que seja útil, né? Que traga algum benefício. Então, a gente tem... Primeiro aqui, né, a questão de rodar esses circuitos
num hardware quântico, né, num computador quântico, então a gente tem que escalar, tem que ter software, tem que ter um middleware, tem que conversar com tudo, e a gente tem aqui um mapeamento de problemas que são interessantes para a gente rodar. E aí a gente precisa de um diagrama de Venn. O que eu tenho que fazer, de fato, nesse computador quântico? Tá? E por que agora? Né? Bom, acho que todo mundo viu aqui o que aconteceu com a IA generativa. Né? Então, a gente sabe que quem adota antes uma tecnologia, quem aprende antes uma tecnologia, tem uma vantagem competitiva. Seja uma pessoa física, então eu sei aquela tecnologia, eu vou ter mais espaço no mercado, né? Eu vou conseguir aplicar para aquela vaga, eu vou conseguir trabalhar com aquela tecnologia, assim como uma empresa. Né? Então, a gente viu, e olha que a IA, a gente estava acostumado, bem ou mal. Né? A gente estava acostumado com chatbot, a gente estava acostumado com modelos, e foi toda uma corrida maluca. Na computação quântica, que é mais difícil, né? Então, a gente tem conceitos muito mais profundos. Né? Eu até sou meio controversa, porque eu falo que computação quântica a gente tem que aprender direito. Né? Não adianta você aprender um model.fit, que não vai resolver muitos seus problemas agora. Né? Então, quem aprende antes consegue capturar até 90% do valor dessa tecnologia. Né? E o mercado vem crescendo. Então, a gente tem visto cada vez mais os investimentos, principalmente esses dados, infelizmente, são, né, muito mais de fora, né? Estados Unidos, Europa, Ásia, mas a gente vê esse mercado crescendo cada vez mais. Tá? Então, na verdade, a gente costuma dizer na IBM que a gente entrou na era da utilidade quântica. E o que isso significa? Significa que o primeiro computador quântico da IBM foi lançado em 4 de maio de 2016. Né? Para os geeks de plantão, May the 4th be with you. Né? Então, e ele era pequenininho, ele tinha 3 qubits. E aí ele foi crescendo. Até que, em 2023, a gente deu esse salto. E aí, na verdade, a gente lançou uma máquina com 123 qubits. Tá? Para quem quer fazer uma comparação com bits, isso é como se fosse 2 elevado a 123 no poder de representação. Tá? Porque, como eu tenho superposição, então eu consigo representar todas as combinações. Tá? E durante esse tempo, né, até 2023, também foi criado o quê? Foi criada a plataforma. Né? Então, eu tenho um computador. Eu preciso do quê? Uma linguagem de programação. Eu preciso interagir com esse computador. Então, o computador já nasceu na nuvem, porque nós trabalhamos com qubits de supercondução. O que significa isso? Um qubit, na verdade, a gente simula uma partícula, um átomo. Então, o qubit, assim como o bit, ele é uma representação. Então, o qubit ele pode ter mais de um estado. Não é só 0 e 1. Imagina aquela luz que você vai pondo, né, meio acesa, meio apagada, ou como uma moeda girando. Né? Então, eu consigo estar em mais de um estado. Porque, como ele é uma partícula, eu tenho um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Então, eu posso estar em qualquer posição dessa esfera. Na prática, o que isso significa? Um qubit ele é probabilístico e não determinístico. Então, ele tem 80% de chance de ser 0, 20% de chance de ser 1. Então, eu rodo várias vezes. Só que, quando eu meço o sistema, eu interfiro o sistema. Né? Quem tem criança em casa, né? Ou você põe uma cerveja para gelar e você fica, não fica abrindo a porta da geladeira, senão nunca vai gelar. Por quê? Porque toda vez que você abre a geladeira, entra ar quente, você interfere no sistema. A mesma coisa é um computador quântico. Toda vez que eu vou lá e eu meço o qubit, eu tiro ele do estado. Então, ele vai estar ou em 0 ou em 1. Então, quem viu aquele famoso lá do gato de Schrödinger, lá, que o gato pode estar meio morto ou vivo ao mesmo tempo, mas a hora que eu abrir a caixa, ou o gato vai estar morto, ou o gato vai estar vivo. Né? Ele não vai estar nos 2 estados ao mesmo tempo. Tá? Então, a IBM fez o primeiro computador, colocou na nuvem, não criou uma linguagem de programação, ela criou um pacote em Python. Então, a gente programa nesses computadores quânticos em Python. Então, é uma biblioteca do Python, o Qiskit. Então, a gente consegue programar nesses computadores, escrevendo em linguagem. Só que nós ainda temos que escrever os circuitos. Né? Então, a gente ainda põe as portas lógicas. Então, quem é mais antigo na computação e fez lógica digital lá e tinha que pôr AND, OR, NOR, SHOR,
é mais ou menos, nós temos algumas portas parecidas, algumas são diferentes. Então, a gente ainda programa com circuitos lógicos. Só que, quando lançou essa máquina de 123 qubits, a gente já tinha o Qiskit bem avançado, o Qiskit já está super desenvolvido, e aí o pessoal publicou um artigo na Nature dizendo, olha, eu consigo tirar um resultado útil apesar do ruído. O que aconteceu nesse artigo? Eles descobriram o padrão do ruído. Então, se eu sei o padrão do ruído, né, eu começo com um problema pequeno. Eu rodo no computador quântico, rodo no computador clássico. Bateu o resultado. Aumenta um problema. Chega uma hora, o computador clássico ele não consegue mais rodar. Mas eu consigo rodar no computador quântico e agora eu já aprendi o padrão do ruído. Então, eu sei qual é o resultado real e consigo tirar o valor desse resultado. Então, isso quer dizer o quê? Apesar desses computadores serem ruidosos, eu já consigo fazer algumas coisas que eu não consigo fazer no computador clássico. Tá? E aí, na verdade, o que a IBM fez, ela desligou todas as máquinas que têm menos de 100 qubits e falou, olha, para você realmente conseguir fazer algum experimento, você tem que estar usando mais de 100 qubits. Tá? Então, hoje, qualquer um pode criar uma conta na plataforma da IBM, tem 10 minutos gratuitos para usar um computador real. Se você quiser usar só o simulador, você instala o Conda, um environment no seu computador, instala o Python, consegue programar, consegue simular, e você pode criar uma conta gratuitamente na plataforma, tem curso, tem tudo, e você consegue usar uma das máquinas reais. Tá? E aí, basicamente, a gente tem esses 3 pilares. Né? Então, a gente tem o hardware, né, com máquinas aí de mais de 100 qubits. A gente tem o software, que tem o Qiskit. Então, com esse software, ele não funciona só com o computador da IBM, ele funciona com até outras 10 diferentes plataformas. Tá? E aí a gente tem o pilar que a gente chama de ecossistema. Né? Então, a IBM tem uma parceria muito forte com empresas. Hoje, a gente tem mais de 250 empresas no que nós chamamos de Quantum Network, que são empresas que têm um contrato com a IBM, que fazem parte, que acessam esse computador quântico e que rodam experimentos, que testam esse computador. Dentro desse Quantum Network no Brasil, a gente pode destacar o Bradesco e o Itaú. A gente sabe que tem outras empresas usando, né, de maneira gratuita ou comprando créditos. Né? A Dobslit é uma delas, que usa o Qiskit, que desenvolve trabalho. O pessoal da Quati também usa o Qiskit. Mas, dentro do acesso premium e fazendo parte do Quantum Network, por enquanto, só o Bradesco e Itaú. O Qiskit é open source. Tá? Já existe uma certificação de desenvolvedor para Qiskit. Tá? E aí, na verdade, né, esse é a fotinho de um computador quântico do System One. Então, os nossos computadores, como eu falei, são qubits de supercondução. Então, eles precisam ficar a 15 milikelvins, é mais frio que no espaço, é perto do zero absoluto, porque, como a gente está simulando, né, mexendo com partículas, a gente tem que manter essas partículas nesses estados o maior tempo possível. Né? Então, a gente tem um problema ainda nos computadores quânticos chamado de decoerência. Então, que esses qubits não duram por muito tempo num estado. Tá? E aí, na verdade, né, então a gente falou, a gente entrou na era da utilidade, e o que a gente está esperando agora e tentando construir é chegar nessa era da vantagem quântica, né? Ou seja, confirmação via um caso de uso real, que eu consigo fazer algo que até então o computador clássico não fazia. Tá? Um outro ponto que vem se discutindo bastante, que é a parte de correção de erro. Como eu falei, né, o computador quântico ele ainda é muito ruidoso. Então, eu tenho a parte de mitigação de erro e a parte de correção de erro. Né? Então, são temas super quentes aí de pesquisa, né, e a gente espera que, até 2029, a gente tenha conseguido resolver esse problema. A gente vai ver no roadmap da IBM. Então, aqui é só mais, resumindo, né, fazendo que a fórmula da IBM de trazer essa computação quântica de uma maneira útil é não só criar o computador, né, criar uma maneira de se trabalhar com esse computador, mas também desenvolver um roadmap de inovação, trazer essa vantagem, criar um ecossistema com parceiros e clientes para trazer a computação quântica realmente para o mundo real. Né? Então, aqui a gente pode ver o roadmap. Então, na verdade, aqui, 2024, né, eles trocaram agora, o slide eu ainda não atualizei aqui,
mas eles já aprovaram o Heron lá, né? Então, agora, e o Flamingo e o Crossbill. Então, na verdade, antes se acreditava em escalar o tamanho do chip. Então, o Condor ele tinha 1.100 qubits, mas começou a ver que muitos qubits, o erro, né? Então, uma partícula interfere muito na outra e aí você aumenta o erro. Então, o que está se preferindo é pegar chips menores, né, de 127, 133 qubits, e combinar esses chips. Deixa eu ver aqui o pointer. E combinar esses chips fazendo chips maiores, né? Então, por exemplo, eles fizeram no Flamingo, eles conseguiram provar que eles conseguiram fazer uma porta CNOT. Quem não sabe, é uma porta CNOT, é uma porta que eu pego 2 qubits, então, se eu ligar esse qubit, se esse qubit vira 1, esse vira 1, se esse for 0, ele vira 0. Então, pensa em, se eu clicar aqui, liga aquela luz, se eu não ligar, não liga a luz, né? Então, e eles conseguiram fazer isso usando 2 qubits, estando 1 em cada chip. Tá? Então, a gente está falando de pesquisas desse tipo. E aí, na verdade, a gente tem a parte do middleware, né, aqui. Então, a gente lançou um assistente de código. Então, a gente consegue usar um LLM para ajudar a programar em Qubit, em Qiskit. E a gente está desenvolvendo todo esse middleware aqui, né, e a parte de transpilação. O que é a parte de transpilação? Eu escrevo um código, agora eu tenho que mapear esses qubits no chip mesmo. Então, eu tenho que falar, eu estou usando 10 qubits aqui. Quais são os 10 qubits do chip que eu vou pegar? Hoje, os computadores quânticos eles rodam um programa por vez. Eu não consigo pôr 2 no mesmo chip, porque eu tenho um problema de interferência, um interferir no outro. Então, a gente está nesse estágio ainda de pesquisa. Tá? E aí, a gente tem, né, gerenciamento de recurso, tem um monte de coisa para trazer isso à vida. E aí a gente espera, né, que até 2029 a gente já vai ter a correção de erro total, né? Então, e a partir de 2033, a IBM tem uma parceria com a Universidade de Tóquio, a Universidade de Chicago, para ter um computador quântico de 100.000 qubits. E aí, na verdade, tem algumas coisas. Posso usar a GPU? Pode. A gente vê muitas empresas falando em usar a GPU para simular a computação quântica. Mas é uma simulação. Tá? Não é um computador quântico real, e aí eu consigo ir até um certo limite. Tá? A gente, como eu falei, né, a gente tem outros tipos de computadores quânticos baseados em lasers, né, em átomos neutros, em fótons, em ion traps. E aí todo mundo tem seus prós e contras. Né? Então, eu tenho mais qualidade, outro tenho maior velocidade, outro eu consigo escalar de uma maneira mais fácil. No caso da IBM, a gente acredita que qubits de supercondução, apesar de precisarem desse todo o resfriamento, a gente acredita que é o que vai trazer a maior vantagem, e são computadores de propósito geral. Tá? A gente tem alguns computadores, como os annealings, por exemplo, que eles são só para otimização. Eles não são computadores de propósito geral, para qualquer problema. Que são avaliações de mercado. Então, nesse lado aqui, então, que é avaliado, né, inovação, virtualização, desenvolvimento, né, de skills e aplicações. Né? Então, no caso da IBM, nós temos outras empresas aqui, Big Techs, temos outras empresas na área de quanto, como a Xanadu, IonQ, IQM, Rigetti. E aqui a gente tem uma avaliação de mercado só quem produz hardware. Tá? Então, algumas empresas aqui elas não produzem, elas têm hardwares experimentais, mas elas não comercializam. E aqui são empresas que produzem hardware. Tá? Bom, e aí o que a gente fez nesses 8 anos, né? Nesse período aí, desde 2016, é que a gente tem mais de 3 trilhões de circuitos. Então, você fala assim, não, computação quântica ainda está muito... Gente, a gente tem mais de 3 trilhões de circuitos que rodam nos computadores. A gente tem mais de 250 empresas no Quantum Network. A gente já criou mais de 70 máquinas, tanto que algumas já foram desligadas. A gente tem 8, o que a gente chama de Quantum Data Centers, né, que são data centers especiais. A gente tem 2 data centers globais. O ano passado foi a primeira vez que a IBM colocou data centers de computação quântica fora dos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem um na Alemanha, por exemplo.
E a gente tem 5 computadores quânticos que são dedicados a clientes, né? Então, a gente tem a Cleveland Clinic, que foi lá, não, eu quero um computador quântico só para mim. Tá? Então, a gente tem mais de 700 cursos criados, mais de 8 milhões de visualizações do conteúdo, mais de 4 mil lições aprendidas e mais de lições, aulas, né, por mês, e mais de 1.000 usuários ativos. Né? Aqui são alguns planos, né, de como as empresas engajam com a IBM. Então, a gente tem, como eu falei, né, o plano aberto, 10 minutos por mês, qualquer um pode usar. Pay as you go, então você pode comprar créditos de cloud. O Premium Plano, que é o acesso anual. E a gente tem serviços dedicados. Né? Eu quero um computador quântico só para mim. Falando um pouco do Qiskit, né? Então, ele passou, ano passado, em março, ele foi atualizado para a versão 1. Então, eles fizeram várias atualizações no código, né? Então, para ele ser mais rápido, então, como eu falei, né, quando a gente faz a transpilação, que você faz uma abstração no seu código, quando ele vai gerar, ele tem que transformar essas portas, né, esses gates que a gente constrói. E aí, na verdade, isso daí fez uma redução de 23%, então, transpilação mais rápido, questão de paralelismo, uso da memória, né? Então, várias atualizações. O que é mais? A questão de treinamento, como eu falei, né, a gente tem diversos treinamentos gratuitos da plataforma, né, treinamentos introdutórios, até de Quantum Machine Learning. Todo ano tem a escola de verão, totalmente gratuita e online. A IBM faz pelo menos um challenge por ano, né, então qualquer um pode participar, geralmente são 10 dias. De maneira assíncrona, não resolvendo problemas. Diversos vídeos no YouTube, desde a parte matemática, porque a gente usa bastante matriz, tensor, né, as notações, notação de Dirac. Então, tem todas essas revisão da matemática, para quem precisa. E tem toda a parte, né, de programação em Qiskit e de você aprender mesmo os algoritmos. Né? Então, como eu falei, né, a ideia aqui, né, é não só avançar a computação quântica, mas como? Então, tendo centros de computação quântica, centros de inovação. Quem sabe o professor Tito aí não vai ser o primeiro no Brasil a trazer esse centro para cá. A adoção da indústria, né? Então, aquela coisa, a gente quer fazer pesquisa, a gente quer avançar na tecnologia, mas a gente também quer trazer isso para o mundo real. Né? A parte de desenvolvimento de software, porque hoje, se alguém fizer um supermodelo em computação quântica, a gente não consegue pôr em produção. A gente não consegue, a gente tem que conectar com banco de dados, com tudo mais. E a parte de quantum safe, né, que é a parte de criptografia, que é a questão se os computadores quânticos vão aí quebrar a criptografia. Aqui alguns lugares, né, que são centros de computação quântica, então a Universidade da Carolina do Norte, a Rensselaer Polytechnic Institute em Nova York, Universidade de Tóquio, IT Madras. Então, aqui alguns exemplos. E aí alguns exemplos de caso de uso. Né? Então, onde, de fato, a gente vai ver isso sendo aplicado? Então, basicamente, em 3 áreas. Simulação da natureza, matemática e processamento de dados com estrutura complexa, busca e otimização. Né? E aí, dentro das indústrias, a gente tem a indústria automotiva e aeroespacial, então, novos materiais, a otimização de design de estrutura, a parte de serviços financeiros, né, detecção de fraudes, derivativos, análise de risco, otimização de portfólio. A gente tem a parte que eles chamam de high-tech, né, então, imagem sísmica, supply chain, manufatura. Na parte de energia, né, e utilidades, então, otimização de portfólio, otimização de grid, desenvolvimento de baterias novas. Né? Então, a Mercedes está com a gente, porque quer desenvolver novas baterias, por exemplo, para carro elétrico. A gente sabe que isso é um super mercado. Na parte de saúde, a gente tem predição de doença, descoberta de novos medicamentos, né? Questão de proteína, que foi até o prêmio Nobel, né? do Fold de proteínas. Então, acredita-se que a computação quântica vai ajudar nesses casos de uso. Aqui, com um pouquinho mais de detalhes, né? Então, exemplos em cada uma das áreas,
onde a computação quântica, né, onde se acredita que a computação quântica vai fazer a diferença. Então, a gente não vê um cenário do que a gente fala, né, de usuário final. Né? Então, a gente não vai ter alguém, uma pessoa, um usuário leigo, talvez utilizando o computador quântico, mas sim algum serviço, né, ou isso chegando de uma maneira indireta para os usuários finais. E aqui alguns exemplos de empresas que estão, né? Então, a ExxonMobil, que ela está na questão de logística, né? Então, transporte de gás natural. A Moderna, com a questão de vacinas, né? Então, vacinas de mRNA. O Wells Fargo, que é um banco, então, serviços financeiros, né? Então, predição aí. O HSBC, então, também banco aí, com a questão de fraude, né? Lavagem de dinheiro. E aqui tem alguns casos de uso de otimização, né? Então, por exemplo, rota de navio, né? Então, a gente tem até alguns demos, na página da IBM tem os vídeos, então tem o CERN, por exemplo. Então, algumas empresas que permitem divulgar os casos reais, né? No caso, por exemplo, de mercado financeiro, se a gente pensar, né? Então, quanto custa uma fraude? Né? Até 3 trilhões de dólares aí. Então, se a gente consegue melhorar os modelos em 1%, o quanto que isso não representa para os bancos, né? E eu acho que até tenho aqui, então, aqui os serviços financeiros, mas a gente tem, por exemplo, um artigo, deixa eu ver se vai aparecer, o Crédito Mutel, que também está com a gente, o HSBC, acho que aqui tem aplicação, vamos ver, parte de derivativos. Não. E aí, aqui, pessoal, é mais alguns casos de uso, né? Então, é isso. Na verdade, a ideia era trazer para vocês falarem que a computação quântica aqui é real, né? Ela vem vindo. Então, não vai ser, apesar desse ano ser declarado pela ONU, né, como ano da computação quântica, 2025, por causa de Heisenberg, que foi, né, um dos principais nomes aí na computação quântica. Não deve ser esse ano que a gente vai ver um modelo em produção no computador quântico, mas a ideia é que essa tecnologia está vindo, vai tocar a gente de alguma maneira, né? E quanto antes a gente conseguir aprender sobre essa tecnologia e colocar em prática, né, conseguir avançar as pesquisas, muito melhor para a gente, para ficar nessa corrida da computação quântica, né? E aí, na verdade, eu termino a apresentação aqui, fico aberto para perguntas, né? Aqui é só mais falando um pouquinho sobre alguns casos de uso na área de finanças, né? Tem tudo isso aqui lá na página da IBM. E eu tenho um canal, na verdade, aqui está desatualizado, a gente mudou o nome do canal, que eu faço com a Helena, que a ideia é a gente falar sobre temas da tecnologia. Então, a ideia é que, se uma criança consegue entender, as pessoas conseguem entender de uma maneira simples, tá bom? Podem me adicionar no LinkedIn, eu estou bem presente lá, me procurar por e-mail, e eu estou à disposição aí para perguntas. Muito obrigado. Agora eu pergunto para a Graça, e aí? Ainda é difícil materializar, né? Muito obrigado, Ana, por trazer esse assunto fascinante para a gente. Temos tempo para perguntas. Vamos lá. Pode perguntar, pessoal, não tem problema, não. Já que você me desafiou, não, eu falei para a Ana que se eu conseguisse entender computação quântica hoje, que ela estava de parabéns. Bom, você está de parabéns de qualquer forma. Se eu não entendi, o problema é meu. Não, imagina. Na verdade, assim, eu tenho, lógico, várias dúvidas e curiosidade. Eu vou resumir em 2 perguntas aqui. A primeira é mais ingênua, que é a seguinte: o computador clássico, né? Ele tem uma arquitetura que a gente conhece muito bem, a memória, é isso, processador, tal, não sei o quê. Dá para você resumir quais são as partes de um computador quântico? Então, o computador quântico, ele é plugado no clássico. Então, ele usa toda essa arquitetura. Então, eu não tenho memória, eu não tenho nada. Ele é um chip, ele é como se fosse a GPU. Como que você faz com a GPU? Eu ponho dentro do computador clássico. O computador quântico é a mesma coisa. Eu rodo, quando eu tenho um código, eu vou rodando tudo no computador clássico. Quando chega uma instrução que é para o computador quântico, essa instrução vai para o chip quântico e volta.
Eu não tenho memória no computador quântico, eu não tenho HD, eu não tenho placa-mãe, eu tenho um chipzinho que ele só recebe aquela instrução, roda e me devolve o valor. Entendi. E a segunda pergunta no começo lá da computação, a programação, vamos dizer, o software era muito colado a essa arquitetura. Então, aquela programação sequencial, aquela coisa, né, os algoritmos, os procedimentos sequenciais. Depois, embora a arquitetura tenha se mantido, o software, a programação se descolou disso. Então, a gente faz programação paralela, a gente faz programação exploratória, né? Faz aprendizado de máquina, que são coisas que a gente chama de paradigmas diferentes de programação, né? Aí eu pergunto, num computador quântico, faz sentido falar em paradigmas diferentes de se programar ou sempre vai ser da mesma forma? Não, faz sentido, cada computador quântico vai ter o seu. No caso do computador da IBM, né, no caso do Qiskit, é a mesma coisa como se eu estivesse fazendo um código Python para modelo. Né? Então, eu sigo a mesma coisa. Eu tenho algumas instruções, eu tenho umas bibliotecas que eu importo, e quando ele chegar naquela instrução, vai ser, se eu quiser programar orientado a objeto, eu posso fazer do jeito que eu quiser, mas hoje você vai poder ter esses diversos paradigmas e até outras linguagens, mas ele é muito dependente do clássico. Então, a gente está seguindo muito o que está na computação clássica. A ideia, para esse tipo de questão, é não reinventar a roda. Então, é seguir. Poderia falar também em fazer uma programação de aprendizagem de máquina? Pode. Eu tenho modelos. Eu tenho Quantum SVM, eu tenho Quantum Neural Networks. Só que hoje, esses algoritmos, a gente fala que a gente opera no modo híbrido. Por quê? Porque os dados, como eu falei, são clássicos. Então, da mesma maneira que, por exemplo, que para IA generativa eu tenho que gerar um embedding, para o computador quântico eu tenho que gerar esse embedding, que vai ser eu pegar meus dados clássicos, né, o meu CSV lá, transformar meus dados de uma maneira que eu coloque num espaço... a gente trabalha muito no espaço euclidiano. Né? No caso do computador quântico, a gente trabalha no espaço hamiltoniano. Então, eu tenho um encode diferente. Então, eu tenho que fazer o encode dos meus dados de uma maneira que o computador quântico entenda, para processar, e depois eu tenho que transformar de volta para o computador clássico ler e eu processar a resposta final. Então, hoje, esse encoding é um super problema, porque o encode mais naive é eu pegar cada atributo e transformar num qubit. Então, um qubit, então, se eu tenho, sei lá, 20 atributos, eu vou precisar de 20 qubits. O problema é que se eu tenho máquinas de 127, e eu não sou tolerante à falha, eu tenho que ter redundância, eu não consigo crescer muito a minha dimensão. Então, eu ainda tenho esses tipos de desafio. Como eu não tenho armazenamento de uma maneira que eu consiga armazenar os dados quanticamente, nem uma memória que consiga trabalhar quanticamente, eu preciso ficar traduzindo do clássico para o quântico, do clássico para o quântico. Já tem muita gente pesquisando na parte de hardware, como eu tenho uma memória, né? Se eu tiver isso, um avanço aí sim eu vou estar falando numa arquitetura diferente. Mas hoje não. O computador quântico ele não funciona sem um computador clássico e eu ainda dependo disso tudo. Então, os algoritmos são híbridos ainda e são muito inspirados nos computadores clássicos. Então, por exemplo, você pega algoritmos que realmente fazem sucesso na computação quântica, que é o Shor, que é a fatorização de números primos, o de Grover, que é de busca, eles foram pensados com aquela propriedade. Hoje, o que está acontecendo é, eu sei como uma rede neural funciona. O que eu tenho que fazer para ela funcionar no computador quântico? Vou lá e adapto. Mas ela provavelmente não vai ser tão mais eficiente. Então, hoje, por exemplo, em Machine Learning, a gente não consegue fazer ser melhor no que no computador clássico, porque eu ainda tenho escalabilidade, tenho que pensar algoritmo, então eu ainda estou nessa fase. Mas a gente já tem, por exemplo, uma versão do GPT-1, né, de um LLM, para rodar no computador quântico, mas, obviamente, não bate um computador clássico. Imagina. Olá, Paula, boa tarde. Boa tarde. Muito boa sua apresentação, adorei, entendi bastante, acho que ficou bastante claro, assim, para mim, pelo menos. Mas eu fiquei com uma dúvida, não sei se é muito específico, se é muito da física, mas eu queria entender um pouco, se você conseguir me explicar, sobre a superposição, a diferença entre a superposição
E a computação paralela, não consegui ver muito, sabe? É que na computação paralela, eu vou fazer instruções diferentes. Eu vou pedir ajuda aos professores aqui também de plantão, hein? Na computação paralela, eu quero rodar instruções que são diferentes de uma maneira paralela. Então, eu quero fazer duas coisas paralelas, né? Então, eu quero estar batendo um bolo aqui e mexendo a panela aqui. Eu estou fazendo coisas diferentes. Na superposição, eu estou querendo... Pensa que você tem uma variável x e ela pode ter 3 valores diferentes. Então, eu quero realizar aquela conta, a mesma conta, com esses 3 valores diferentes ao mesmo tempo. Então, eu quero aplicar uma operação. Então, quando eu estou em estado de superposição, se eu aplicar uma conta, se eu aplicar uma operação, o que for, né, fazer uma soma, eu vou fazer em todos os estados do qubits, todos ao mesmo tempo. Então, eu aplico uma vez só. Na computação paralela, não, eu estou fazendo maneiras paralelas, mas coisas diferentes. Até poderia duplicar e fazer, mas depois a ideia da computação paralela é que eu vou juntar aqueles resultados para eu ser mais rápido. Na computação quântica, não. Eu estou querendo olhar para a mesma coisa, só que caminhos diferentes. Então, é aquela coisa assim, eu posso ir para a esquerda, para a direita ou pelo meio. Só depois que eu vou descobrir o que vem depois. Por exemplo, no movimento de xadrez. Na computação paralela, talvez eu não conseguisse fazer isso. Eu tenho que fazer um, eu tenho que fazer outro. Tem coisas que a gente não pode paralelizar. Na computação quântica, eu conseguiria olhar para esses 3 caminhos ao mesmo tempo. Tá? É muito difícil da gente visualizar mentalmente isso, porque a gente não está acostumado. O que me ajudou? Eu venho da computação clássica. Na verdade, eu venho da área de banco de dados. Né? Nem da área de IA puramente eu sou. Né? Quando eu comecei a programar no Qiskit, quando eu comecei a participar dos challenges da IBM, quando eu fui estudar para certificação, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, para mim, por exemplo, regra da mão direita. Eu estou no estado X, aí eu viro e faço uma rotação. Então, assim, por exemplo, um dos embeddings, das maneiras de codificar dados é por ângulo. Não é natural para a gente. Então, assim, só quando a gente começa a programar e começa a ver o resultado que a gente começa a aterrissar um pouco das ideias. E olha que eu fiz ciência da computação, nem física eu tive no meu curso, hein? Eu não... Então, assim, vai tempo para você digerir, tá? Mas eu recomendo. Eu queria perguntar, até disso que você está falando agora, da formação do profissional que trabalha na área. Você diria que tem algum profissional que predomina, assim, na área, tipo, físico, engenheiro? Na verdade, assim, a gente fala, né, computação quântica. Então, claro, a gente vai ter que saber algumas coisas da física, né? Essa abstração tende a aumentar cada vez mais ao longo dos anos. Então, cada vez mais, da mesma maneira que eu brinco, né, que a IA chegou no Model Fit, mas, claro, os conceitos são importantes. O que eu acho é que qualquer um pode ir para a computação quântica. Qual que é o ponto? Eu tenho que ver onde que é o gap. Então, de repente, se eu venho da física, eu tenho que aprender a programar em Python, eu tenho que aprender sobre machine learning. Eu venho da computação, eu tenho que aprender sobre a física, eu tenho que aprender sobre a mecânica quântica. Eu já sei programar, já sei sobre IA. Então, da mesma maneira que, né, que o profissional do cientista de dados, depois foram criados cursos, mas que a gente não via tudo na graduação. Né? Então, você também não vai ver. E vai demorar para a gente ter um curso de graduação. Por quê? Porque para a universidade ter um curso novo de graduação e o MEC aprovar, a gente sabe que é um processo longo. Né? E a gente ainda não tem vaga no Brasil. Assim, a torta direito da área de computação quântica. Então, você tem que ver onde que é o meu gap, o que eu preciso estudar. No meu caso, era a parte da física e aprender como que funcionavam esses modelos. Né? Como eu vim da área de banco de dados, eu trabalhei muito com grafos, então a parte de matriz, de multiplicação de matriz, de tensor, eu já estava ok. Mas assim, eu tinha esse outro gap, então você tem que ir lá estudar e relembrar aqueles conceitos. Tá? Guilherme, quer perguntar? Oi, eu sou da matemática, então minha visão é completamente de agente externo.
por outro lado, até um pouco antiga, no sentido de que, do ponto de vista matemático, tanto o que se faz em inteligência artificial como em quântica existe há mais de 100 anos, do ponto de vista teórico, matemático. Como um paralelo, eu vejo que, normalmente, como um agente externo, é que a inteligência artificial teve um salto quando o paralelismo foi inventado, que é algo de desenvolvimento, de certa forma, de hardware e aplicação, não de modelo. E agora um novo salto com, digamos, ChatGPT, mas é que aí sim um modelo matemático que foi muito melhor implementado e teve um novo salto. Você falou que em 2016 teve um salto de hardware quântico, que quando 2023. 2016 foi criado, lançado, 23 um salto. salto. O quanto esse salto fez com que o desenvolvimento de hardware se aproximasse muito mais dos modelos existentes, e se está realmente muito próximo, o quanto que o desenvolvimento teórico atrasa o desenvolvimento prático da computação quântica? É que eu não sei se é questão teórica, né? Porque, na verdade, você tem alguns problemas, eu diria aí, que são mais, talvez teóricos, mas você tem um problema computacional aí, né? Porque eu tenho que escalar, eu tenho que deixar uma maneira desse computador funcionar do jeito que a gente quer hoje, né? Então, eu quero que esse modelo funcione na mesma escalabilidade dos computadores clássicos que a gente tem. Só que, para isso, eu preciso, por exemplo, ter correção de erro. Eu tenho que ser tolerante a falhas. Eu tenho problemas de hardware que a gente já resolveu há muito tempo na computação. Mas, como é uma tecnologia diferente, o que a gente aprendeu naquela época serve, ajuda, mas não resolve 100%, porque é uma tecnologia diferente. Eu estou trabalhando com uma partícula, eu não estou trabalhando com um transistor. Né? Então, eles se comportam de maneira diferentes. Ele tem métricas diferentes, né? E aí eu preciso que esses computadores operem na mesma velocidade. Um computador quântico é mais lento que um computador clássico. Ele é mais eficiente para algumas coisas, por exemplo, na fatorização de números primos, porque ele resolve o problema de uma maneira diferente. Mas, em termos de clock, né, ele é mais lento. Então, assim, eu tenho um problema de hardware. Outra coisa, para eu colocar um modelo em produção, mesmo que eu desenvolvesse um modelo matematicamente, tá? Eu tenho que conectar com o que já existe. Para um banco conseguir usar um modelo de computação quântica para análise de portfólio, vai ter que integrar com os bancos de dados, vai ter que pegar dado real, vai ter que fazer um monte de coisa, né? Que não necessariamente vai ser um tema de pesquisa, mas que, para eu colocar as coisas em produção e para a tecnologia avançar. Você falou do ChatGPT, beleza, mas ele foi baseado num artigo da Google de 2017, dos Transformers. O que fez ele explodir? Não foi ele ter um modelo melhor, foi ele criar uma interface na web e deixar todo mundo, inclusive a minha filha aqui, tá, que já usou na aula, conseguir usar um negócio. Então, você conseguiu pôr a minha mãe, que tem 89 anos, falar para essa daqui. Ai, não fica sofrendo com isso, não. Usa o ChatGPT. Então, assim, você popularizou uma tecnologia. Se a computação quântica, para chegar nesse nível, vai demorar muito. A gente tem problemas mais básicos para resolver. Tá? Que eu não sei se são teóricos, que eu não sei se vai vir do Heisenberg, de Schrödinger, não sei se vão vir daquelas equações. Porque eu tenho eu tenho problemas computacionais para resolver. E aí eu preciso juntar todo mundo. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Temos mais perguntas, pessoal? Oi, boa tarde. Aprofundando a pergunta do nosso amigo a respeito de como ingressar na área, e quem tem um gap de tudo, do absoluto zero? Eu recomendaria, professor Tito, me desculpe, mas faz um curso de computação, aprende a programar, aprende os conceitos, aprende a parte matemática, né, a álgebra, tudo, aprende direito, tá? E aí, quando você conseguindo aprender isso, você começa a programar em Qiskit, você consegue... E na plataforma da IBM eu consigo uma base? Você vai ter curso do que é computação quântica, da introdução, você vai poder programar lá, ele tem uma interfacezinha, drag and drop, que você consegue desenhar os circuitos. Tá? Então, você tem o que eles chamam de Quantum Experience,
que você põe os qubits, aí você vai ver, apontar para um polo, para o outro, o estado, né? Então, a distribuição dos zeros e um, tudo. Mas, cara, se você não souber nem programar, vai ficar muito complicado. Muito bem, obrigado. De nada. Só um parênteses aqui. Estava falando com o Renato. Assim como na década de 70, os cursos de computação... Fala aqui para registrar. Desculpa, é só para falar que eu, quando fiz computação lá na Federal, no final da década de 70, a gente tinha a disciplina de inteligência artificial. A disciplina de inteligência artificial era absolutamente teórica e visionária. Não existia inteligência artificial na prática, vamos colocar assim. Exato. No entanto, a gente tinha disciplinas de inteligência artificial em todos os cursos de computação. Hoje em dia, quem fez computação algum dia tem alguma ideia do que é e pode seguir para a área. Eu acho que uma boa estratégia seria fazer, por exemplo, uma disciplina, começar com a optativa, sobre Exato. Computação quântica. É o que muitas universidades estão fazendo. Começa lá, os alunos fazem, amanhã vira uma obrigatória, depois vira uma área de pesquisa de algum professor, e assim acho a coisa vai crescendo. Acho que o professor Delben está começando a pesquisar nessa área. A gente tem o professor Tito, que já está trabalhando nisso. É só colocar as disciplinas na... Exato. E eu tenho universidades, a Intel, que fica lá na USP, em São Paulo, lá no IPT, que é uma graduação particular que veio do pessoal do BTG, eles colocaram esse ano uma disciplina de computação quântica e criptografia, que é para começar a olhar esse tema. Eu fui até palestrar na disciplina, né? Então, a gente tem... o Gustavo ali com o professor Marcos da Unicamp, que tem um curso de extensão de computação quântica para leigos, que é ótimo, que eu super recomendo. Então, assim, você vê alguns movimentos colocando o quê? Uma disciplina, um curso pequeno. Né? Eu sei que, por exemplo, a Samurai do Itaú e o Jota do Bradesco, dentro das empresas, eles dão, né? Eles têm um curso para fazer isso. Né? Então, para você aprender... A gente está com algumas parcerias da IBM para começar a alavancar isso, mas eu acho que é exatamente esse o caminho. Eu vi, nas poucas leituras que eu fiz sobre o tema, relacionando computação quântica com inteligência artificial, eu vi dizer que a inteligência artificial não vai ser muito impactada pela computação quântica, porque acreditam que o computador tradicional ele é mais apropriado. Essa visão está certa ou você acha que vai ter grande impacto nos próximos anos? É difícil dizer. Todo mundo acredita, pelo menos assim, todo mundo assim. O pessoal da IBM acredita que a computação quântica vai impactar por fazer algumas coisas mais eficientes. Né? Então, quando eu tiver muita multiplicação de matriz, muitas possibilidades para eu abrir esse espaço. Porque hoje, por exemplo, principalmente na parte de otimização, a gente reduz o espaço de busca. Então, a ideia é que a computação quântica eu vou conseguir aumentar o meu espaço de busca. Né? Então, essa parte, por exemplo, de heurística. Então, a gente não sabe, por exemplo, se na parte de machine learning, especificamente, se eu vou ter um SGBoost mais eficiente para a computação quântica. Ainda tem que se provar. É que eu tenho alguns outros problemas básicos para resolver. Mas, assim, o professor Felipe, da Unesp, toda semana... Gustavo, é toda semana ou diário? Todo dia. Ele publica a lista de artigos que estão saindo. Gente, não tem como ler. Assim, por mais que eu gostaria, não tem como. Porque, assim, está saindo muita coisa. Bom, Ana, só te parabenizar, né? Você Obrigada. falou auxílio para os professores, mas não precisa de forma alguma, né? Didática incrível aí, super entendível. Só uma pequena contribuição, uma notícia bem fresquinha que eu trago do Senai. A gente está com a primeira pós em computação quântica, né? Para lançar aí nos próximos dias. Então, se... Lá no Senai Cimatec, você está falando ou não? Daqui também? Na verdade, a gente está numa parceria com o São Caetano, que é o STIC. Mas acho que o pessoal do Senai Cimatec também lançou uma que vai ser EAD. Também. É a mesma... totalmente gratuita, Exatamente. Online, para quem quiser fazer. Tá? Até eu estava pensando em fazer. É uma porta de entrada incrível. Mas eu já fiz tanta coisa, eu não sei se aguento mais uma Mas pós, só para deixar essa pulguinha atrás da orelha aí. Obrigado. Vou deixar a Pelena fazer por mim.
Acho que eu já estudei bastante. Boa tarde. Primeiro, obrigado pela palestra. Quando você estava respondendo a pergunta da professora, um tempo atrás, acabou comentando de computadores híbridos, pelo menos deu a entender para mim que os qubits, aparentemente, não têm um tempo de vida particularmente longo. Assim, seu computador normal pode durar alguns anos, umas décadas. Se esse for o caso, então daí a utilidade dele vem mais assim de resolver um problema de combinatório, de permutação, aí o resultado você ainda vai querer retornar para um computador tradicional para armazenar esse dado. Exato, exato. Na verdade, como você está trabalhando com partícula, não é transistor, né? Então a partícula ele dura um estado. Por isso que a gente precisa dessa temperatura super fria, né? Eu quero aquela coisa, eu tirei a cerveja da geladeira para tomar, ela vai esquentar, né? Então não tem muito jeito. A hora que eu mexi, eu estraguei o sistema, ele perdeu aquele estado. E como eu falei, ele é probabilístico, então a gente roda várias vezes, ele não vai te dar um resultado, ele vai te dar uma distribuição, onde você vai ter o resultado mais provável. Por isso que, por exemplo, uma coisa que é super fácil no computador quântico é você fazer números aleatórios. Você coloca todos os qubits em superposição, você tem a gama de números realmente aleatórios, né, que hoje a gente não consegue no computador clássico. Para quem falou assim, tem um vídeo da Helena ensinando a programar na Quantum Experience da IBM, explicando as portas lógicas, tá? Não tem 100% de... Mas já está um caminho, né? Vamos e venhamos que com 10 anos está bom, né? Obrigado, Tiago. Obrigado também, Ana Paula. Falei tudo certinho, professor? Tudo certinho, aprovada. Então tá bom. Bom, só para comentar, a gente fica imaginando que essas coisas são inacessíveis, mas aqui no Instituto de Física de São Carlos a gente tem um computador quântico já de quase 20 anos de idade, também a gente fala de longevidade, né? Não é o primeiro, mas também tem muita gente que fala que é o primeiro, né? Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Ninguém é primeiro, né? Tem sempre uma história anterior. A gente tem um computador quântico por ressonância magnética nuclear que tem 3 bits quânticos. Todo mundo fala, poxa, mas só 3 bits quânticos? Vai fazer as contas de matriz, começa já com 64 8 por 8, 64 componentes. Então, fica aí à disposição de vocês. A gente está fechando esse computador quântico de 3 qubits com uma interface para que usuários possam brincar. A gente tem os bits quânticos, a gente tem as portas lógicas, o conjunto universal de portas lógicas, e a gente pode, o Grover pode ser utilizado, então a gente deixa uma máquina que permite que a pessoa possa aprender os fundamentos da física, da mecânica quântica associada com ressonância magnética nuclear, e pode brincar aprendendo. A gente vai colocar essa máquina dentro de um curso que nós estamos organizando agora, compacto, de uma semana, para a gente possa dar os elementos da álgebra linear, da mecânica quântica, e como você constrói o hardware usando ressonância magnética, porque, no fim, é spin, e aí você pode programar de qualquer forma. Então, fica aberta aí a porta para que vocês possam visitar esse computador quântico também. E para quem da matemática, a gente tem uma interface do MATLAB com Qiskit, que você pode programar em MATLAB para o computador quântico. Isso é legal, né? Porque se você tem um simulador... Você continua no MATLAB e aí depois ele converte para o Qiskit e roda no computador quântico. Isso é legal, né, Ana Paula? Porque você pode... A gente tem também, né? Você faz toda a teoria computacionalmente com o computador clássico, injustamente dito clássico, porque lá os transistores são todos componentes quânticos também, né? Mas a gente faz toda a operação simulada e experimental para depois avaliar a fidelidade do estado que você produziu. Né, e o erro associado e a decoerência também. Né? Então, fica o convite. A ideia do Qiskit sem Python é que a maioria está todo mundo acostumado a programar em Python, então eu não tenho que aprender uma linguagem nova para programar. E aí eu tenho uma plataforma que assim funciona com diversos computadores, com diversos simuladores, e aí eu posso testar sem querer, sem acessar. Testo lá, quando está pronto, eu consigo rodar no computador quântico, se eu quiser, entendeu? Mais alguma última pergunta, gente? Eu tenho a última depois, tá? Tem um monte, na verdade, mas vou fazer só uma depois.
PLN eu ainda não vi para o computador quântico. Então... Para um leigo, como funciona fisicamente um processador quântico? É possível explicar de uma maneira bem grosseira? Seguinte, eu vou sair pela tangente, que eu virei vendedora, então... tem um vídeo super legal, depois você me adiciona no LinkedIn, pega meu contato aí. Ele tem mais de 1 hora de uma pessoa da IBM explicando como é que funciona o qubit de supercondução e como é que eles construíram o chip. É super legal o vídeo. Tem um monte de conceito envolvido no meio, e aí ele mostra como que ele faz, como que ele simula a partícula, como que ele mede, o que tem que ser, por que fica na temperatura. Então, dos outros computadores, eu não sei, devem ter outros vídeos explicando átomos neutros, ion traps e tudo mais. Mas dos qubits de supercondução, tem esse vídeo que é super legal. Ana, então vou fazer a última pergunta. Tá eu vou mudar um pouco de assunto. Vou ficar nisso, mas vou mudar um pouco de assunto. Esse assunto está começando a permear com mais frequência o nosso dia a dia. Aqui, tem alguns colegas aqui, a gente já várias vezes no café estava falando, será que a gente devia ter uma disciplina de computação quântica? Como é que a gente ensina isso? E você falou aí um pouquinho dos vários jeitos de se fazer um computador quântico, né? Como é que está isso no mundo? Nos Estados Unidos, tem disciplinas nas universidades? E aí vou chegar na minha pergunta mais específica. E na China? Cara, as pessoas estão fazendo isso na China? Cara, na Coreia do Sul? Então, na Europa está bombando. Na Europa, o que tem de startup, o que tem de empresa, o que tem de curso, e lá já está faltando profissional. Já não está se achando profissional, sabe? Então, assim, eu não sei se construir um computador quântico. Eu acho que é louvável, mas, assim, talvez para quem vá para a parte de hardware. Mas eu acho que usar tecnologia, né? Que nem eu brinco no começo, é de comer, é de beber, é de passar no cabelo, como é que eu programo nisso, para que eu uso, né? Então, onde que eu aplico? Porque aí você começa, primeiro que, para a computação quântica não flopar, a gente precisa sair do hype, né? Então, reforço, o coach quântico é balela, como você viu no vídeo, o coach quântico é balela, respeitando aqui a crença de todo mundo. Mas, assim, eu preciso entender para que esse computador serve. Para que eu vou usar aquela tecnologia? Onde que aquela tecnologia se aplica? Que tipo de problema eu resolvo? Assim como eu preciso saber da IA, onde que eu resolvo IA, para a gente não estar querendo usar IA onde você resolve com o IF, onde você não precisa da IA, entendeu? Então, eu preciso entender da computação quântica. Claro, quem é para o hardware, vai para a pesquisa, para construir um computador, beleza. Mas, na computação, eu acredito que a gente precisa aprender a programar nesses computadores. Saber a diferença, saber as métricas, saber para que se aplica, saber como se programa, ter essa experiência, entendeu? Ana, e você falou aí também da importância de dominar a tecnologia, da vantagem. Recentemente teve muita matéria a respeito disso, falando que na China se investe muito dinheiro em computação quântica, os Estados Unidos está investindo muito dinheiro. Você que está mais nesse meio, você percebe um estresse aí de uma competição entre os países? O que você está sentindo? Tem. Você vê, por exemplo, a Alemanha, que a gente teve o primeiro computador quântico da IBM que saiu dos Estados Unidos. A Merkel foi lá e falou: não, eu quero que esse computador venha para cá. Então, ela foi lá e bancou para o computador quântico ir lá. E, depois disso, teve um boom, assim, né? Agora tem a Espanha, a gente tem um na Coreia. No Japão, já tem 2. Né? Então, você vê assim, aquela coisa assim... É pesquisa, puramente pesquisa, mas o pessoal está investindo. Né? Tá bom, Ana. A gente podia ficar até amanhã falando disso aqui, né? Ana, muito obrigado novamente. Vamos agradecer a Ana mais uma vez.